Oi, oi! No vídeo de hoje vamos falar sobre como montar uma rotina doméstica na nossa casa, nos nossos cuidados, né, com a família, como que eu posso me organizar de uma forma estratégica para que eu consiga ter um pouco de sossego no decorrer do dia e que eu também não fique assim, correndo em círculos, né, onde sempre eu vou ter alguma coisa para fazer e nunca vou estar contente com o resultado. Bom, preparei aqui algumas anotações para não me perder na linha, então se vocês me verem olhando para baixo é porque eu vou estar conferindo essa linha do tempo que eu preparei aqui. E eu gostaria de começar conversando com vocês, contando um pouco de como acontecia comigo. Então, para assim começar esse vídeo, eu fui buscando, resgatando assim, né, como era no começo do meu casamento, como que era assim até meses atrás, como eu me sentia no final do dia. E a verdade é que eu sempre estava cansada, sempre estava assim muitas vezes esgotada, né, com criança pequena em casa, assim, às vezes um cansaço, às vezes desmotivado. Às vezes chegava assim no final do dia, eu pensava no dia seguinte, já acabava minhas forças, pensava assim, Senhor, como terei forças para estar aqui amanhã de novo fazendo o que o Senhor me pediu para fazer? Então, logo depois do jantar, a minha bateria assim estava no fim, né? Eu olhava a louça, não tinha coragem, não tinha vontade, não tinha ânimo, não tinha forças para encará-la na pia. Olhava alguns brinquedos espalhados pela casa e muitas vezes o que eu conseguia era jantar e tomar um banho e descansar. E acabava ficando comprometida até com o tempo assim que eu tinha para o meu marido, porque as minhas energias estavam tão esgotadas que eu não conseguia assim preparar um momento pra gente, sabe? Pra gente curtir aquele momento. E aí acabava que assim ia passando dia após dia e eu ia me sentindo cada vez mais soterrada naquele drama, né? Naquela sensação que eu estava vivendo. Foi então que eu comecei a reparar em algumas outras mulheres e buscar também conhecimento para cuidar da casa. E eu vi assim que outras mulheres tinham uma realidade muito semelhante à minha, ou às vezes até ao meu ponto de vista mais exigente do que era a minha, e elas tinham algo que eu não tinha. Era não queria dizer a palavra controle, mas era uma certa dominância diante das tarefas e da casa que eu não estava tendo, né? E aí eu parei para pensar e até focar assim na graça que eu queria ser, sabe? E aí eu comecei a pensar assim, não, eu não quero ser no futuro que eu estou sendo agora, eu quero ser alguém melhor. Então eu quero ir atrás, porque se essas pessoas estão conseguindo, eu quero conseguir também. E foi aí que eu comecei a estudar. E muitas vezes quando eu sentava para estudar, eu ficava pensando assim, eu tenho tanta coisa para fazer e tô aqui sentada assistindo o vídeo que a minha consciência pesava, sabe? Eu pensava assim, olha, a minha pia tá cheia de louça para lavar, eu tô com roupa para lavar, para secar, para dobrar, para guardar, um monte de coisa para fazer e tô aqui sentada perdendo tempo. Até que um dia eu parei e conversei comigo mesma, assim, no sentido de, olha só, Grace, você não aprendeu a cuidar da casa. Você não está satisfeita com o resultado que você vem tendo. Para você sair dessa realidade, você precisa afiar o machado, dar uma pausa, aprender e aí então fazer do modo certo, né? E aí foi no meio desse percurso que eu, inclusive, aprendi a ser intencional nas coisas que eu estava sendo. Não sei, eu achava que interesseira, sabe? A palavra interesseira era igual intencional. Fazer as coisas com intenção era a mesma coisa que fazer as coisas por interesse. E eu cresci ouvindo que a palavra interesse era feia, né? Ai, que menina interesseira. E aí, eu não sei, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar em fazer as coisas intencionalmente, sabe? Nunca tinha parado para refletir sobre isso e, inclusive, confundia essas duas palavras e era por isso que muitas vezes a minha consciência pesava. Até que eu aprendi que não, fazer as coisas intencionalmente é ter sabedoria, né, para fazer aquilo e organizar as coisas de acordo com essa intenção. Foi aí então que, através de alguns estudos, eu comecei a ficar apaixonada por esse assunto assim de organização de casa, de administração do lar, de gerência, e comecei a conversar com algumas amigas. E essas amigas estavam perdidas, porque elas reclamavam das mesmas coisas que eu, de não ter controle, de não saber o que estava acontecendo, de não ter forças no final do dia. E aí, muitas vezes eu compartilhava com elas assim, amiga, eu tô fazendo um cronograma e tal, e tal. E só de eu falar isso, elas já se desanimavam, porque não, Graça, eu já tentei fazer cronograma, não deu certo comigo, eu já tentei fazer tal método, não deu certo comigo.
E assim, às vezes, elas tinham uma certa realidade de não ter dado certo com elas, assim como já aconteceu comigo, de ter tentado fazer um cronograma e também não dado certo. Eu acredito que elas não falavam muito comigo sobre esse assunto, justamente para não me desmotivar, porque eu tava ali no meu auge, sou muito do cronograma. E ao mesmo tempo, elas estavam desanimadas também, do tipo, ai, Grace, olha, tudo bem, você está animada, mas não me contagie porque eu não quero isso pra minha vida. A sensação era essa. Então, no meio disso, eu comecei a estudar, comecei a gostar desse interesse, né, dessas coisas, e ao mesmo tempo me senti um pouco sozinha, porque eu não tinha muito com quem compartilhar, porque o meu ciclo próximo estavam com outros interesses no momento, né, e não era esse o foco delas, eu tava me sentindo focada sozinha nesse objetivo. Foi então que eu reativei o meu Instagram e comecei a compartilhar lá coisas da minha rotina. E aí eu comecei a compartilhar coisas que eu comecei a fazer diferente na minha rotina e que começaram a dar certo. E aí nisso surgiu um grupo de mulheres, né, que me acompanham por lá, interessadas em saber mais e tal. E aí agora estou aqui gravando esse vídeo para vocês justamente para ajudá-las também no que eu puder, obviamente, né? Porque eu também estou no começo dessa trajetória. Mas eu acredito que quando a gente consegue assim um grupo de amigas para ir junto, é muito melhor, é muito mais fácil e a gente consegue ir mais longe juntas, né? Então, como que eu crio uma rotina doméstica simples, aquele cronograma que eu vou conseguir executar, né? Aquela coisa que assim, vou conseguir fazer. Antes de começar aqui com a parte prática e começar assim dizendo para vocês façam isso, faça aquilo outro, eu quero começar por uma parte um pouco mais profunda, que é assim, ó, bem aqui de dentro, sabe? Porque é uma coisa que aconteceu comigo e eu acredito que a gente só consegue mudar a perspectiva do nosso lar, da nossa organização, a partir do momento que a gente muda aqui dentro. Porque se a gente continuar as coisas do jeito que está, do jeito que a gente está sentindo agora, a gente pode até tentar conseguir, mas não vai perdurar, a gente não vai conseguir seguir muito tempo naquilo, sabe? E eu acredito que a primeira coisa é assim, é uma questão de mentalidade, né? E a primeira coisa assim que a gente precisa largar mão é o vitimismo. E eu vou explicar para vocês. Não sei se acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo, que eu acabava ficando o dia todo com as crianças em casa e o meu marido às vezes saía para trabalhar, ele trabalha um pouco em casa e um pouco para fora. Então, nos dias que ele saía para trabalhar, às vezes ele saía de manhã cedo e voltava às 7, 8 horas da noite. Quando ele chegava, para mim era tipo assim, o meu alívio. Meu marido chegou, sabe? Tipo, agora eu posso respirar um pouco, agora eu posso me acalmar, agora assim a casa vai entrando no eixo. E quando ele chegava, eu às vezes queria estar perto dele, ou às vezes queria desabafar para ele do quanto o meu dia tinha sido difícil. E aí eu queria, às vezes, numa disputa interna e até inconsciente, disputar com ele quem estava mais cansado, quem estava mais abalado, quem teve um dia mais cansativo ou teve um dia pior. E nisso ficava os dois, assim, né? Naquela murmuração, ou às vezes jogado na cama ou jogado no sofá, sem aquele ânimo de continuar a noite, naquele momento de casal que devia ser enérgico para nós dois, né? Estavam os dois lá arrasados, acabados e destruídos. E aí eu percebi que eu ficava muito nessa disputa. Ser competitiva já é um dos meus defeitos, assim, que eu tenho que lutar contra isso. Então eu ficava muito nessa disputa de quem teve um pior dia, quem estava mais cansado. E aí ele chegava em casa e eu estava lá naquele ambiente, a casa meio desorganizada, eu não tinha forças, porque eu queria disputar, mostrar para ele o quanto eu estava cansada. Eu queria mostrar para ele o quanto eu estava exausta e eu não conseguia ter aquela dominância. Então, a primeira coisa que eu precisei, assim, abrir mão para poder dar conta da minha casa e dessa organização foi desse vitimismo, sabe? De querer ter tido o dia pior, sabe? Daquela disputa boba adolescente. Eu lembro, inclusive, quando eu era, assim, criança, pré-adolescente, a minha mãe mandava eu lavar a louça, né? Ela falava assim, Graça, vai lavar a louça, só tem 2 pratos. Aí eu chegava na pia e eu, não tem 2 pratos? Não, tem 3 pratos, tem 3 garfos, 3 facas, 5 colheres, 2 bacias, 3 copos. Eu começava a contar quanto tinha na louça. Só pra dizer pra minha mãe que ela estava errada, não era uma loucinha de 2 pratos, era uma louça que no final tinha 37 itens pra lavar. Então, olha que coisa boba, aquela coisa infantil, né? E eu lembro de fazer muito isso, assim, eu não gostava de fazer nada em casa quando eu era adolescente, pré-adolescente ali. Então, eu
eu tava meio que nessa mentalidade ainda, mesmo estando casada, sabe? E aí, quando eu parei, assim, tomei a consciência do tipo, olha, que mulher eu quero ser, que esposa eu quero ser, que casa eu quero ter, eu comecei a ver que essa minha atitude não ia me levar onde eu queria chegar. E aí eu falei, opa, eu vou ter que virar alguma chave aqui pra sair dessa, né? Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi assumir o protagonismo da minha casa. Assim como eu vi essas outras mulheres assumindo. Então não é aquela mulher que dá conta de tudo e que parece que nunca tá mal, nunca tá triste, nunca chora no escondido, aquela mulher que tá sempre assim. Não é essa a questão, mas é aquela mulher assim que ela se propôs a estudar e se propôs dar o melhor naquela situação que ela está. E se ela está ali cuidando da casa, dos filhos e do marido, ela está dando o máximo dela, ela está dando o melhor. E isso fez eu parar, sentar e estudar. E aí veio o peso da consciência, né? Porque a gente acha que, lavar uma louça todo mundo sabe, passar um pano todo mundo sabe, lavar roupa todo mundo sabe, é só colocar na máquina. E é aí que a gente se engana, porque ou a gente aprendeu do modo de qualquer jeito fazer, ou a gente fazia por obrigação, ou na força do ódio. A gente não aprendeu a ser, sabe, inteligente naquelas ações. A gente não aprendeu a ser intencional naquilo que a gente estava sendo. E é por isso que eu precisei parar para sentar. Então, esse é um pedido que eu faço para você. Se você tá vivendo essa situação de caos no momento, eu acho que agora é hora de você sentar, parar, refletir. Qual é a esposa que você quer ser? Quem é a mulher que você quer ser? E como que você vai ser isso no futuro? Você precisa trilhar um caminho. E será que esse caminho que você está trilhando agora é quem vai te fazer chegar lá? Sabe, qual é o tipo de vó que você quer ser? Qual é o tipo de mãe de adolescente que você quer ser? Entende? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar, anotar, inclusive, e ver se a gente está nesse caminho, né? E aí, assumir o nosso lugar com humildade, do tipo assim, ó, eu não sei fazer isso, eu preciso aprender. E não só falar assim, cronograma não é pra mim, já tentei uma vez, não vai dar certo, não, porque esse papo de método não dá certo comigo, não, porque comigo isso, porque comigo, sabe aquela coisa boba? Não, é assim, ó, senta no seu lugar, se põe no papel de humilde e pensa, tá tudo bem se eu não sei. Se ninguém me ensinou e se eu não aprendi até agora, eis o momento de fazer isso. E foi aí que eu comecei a estudar como que eu organizava, como que eu fazia um cronograma. Inclusive, eu fui fazer curso de como lavar roupa, porque o jeito que eu lavava roupa não estava me deixando satisfeita. A roupa saía limpa da máquina? Saía, mas não saía limpa o quanto eu queria. E aí eu tava vendo, não, tem alguma coisa aqui que eu não tô fazendo certo, quero aprender, sabe? Então, fui atrás para aprender. Então, me coloquei nesse lugar de humildade, sentei para estudar e lutei contra eu mesma, porque eu ficava pensando assim, tô perdendo tempo aqui. Eu podia estar fazendo alguma coisa, tô aqui sentada, sabe? E muitas vezes a gente até tenta, né? Eu vou lavar a louça e vou assistir um vídeo, vou fazer tal coisa e vou assistir no vídeo. Mas tem coisas que a gente precisa sentar e anotar, porque só ouvir não vai resolver, a gente não vai aprender, né? Precisa daquela anotação para ter ali o recurso para ir lá e folhear e lembrar. Então eu fazia isso. Então foi até uma luta para isso, mas no final, assim, consegui e me permiti parar para estudar sobre isso, né? Então, esse processo foi mudando aos poucos. A gente gostaria muito que fosse da noite para o dia, que a gente mudasse, fosse uma nova pessoa, mas na verdade a gente vai ter que lutar muito com as nossas misérias, com a nossa preguiça, com o nosso cansaço, com o nosso mau humor. É uma luta diária e constante, de todo instante, né? Mas esses dias eu ouvi a frase que a virtude é o que a gente tem de mais precioso, porque é o nível máximo que a gente vai conseguir chegar aqui nessa terra. E a virtude da ordem é uma virtude. Então, quando eu conseguir a virtude da ordem, eu vou estar mais próxima de Deus, porque eu estou indo para o degrau mais alto que eu consigo estar aqui na Terra, que é ser alguém virtuoso. Então, buscar pela virtude é buscar o tesouro dos céus, entende? Então, eu não posso, assim, me deixar levar por isso. Não, vamos lá. Foco, força, né? Aí veio outra questão, outra luta interna, né? Porque aí, às vezes, eu dava uma olhada na minha casa e eu pensava assim, legal, tô estudando sobre ter uma casa organizada, sobre a virtude da ordem, tô compartilhando com algumas amigas e adoraria montar um grupo de estudo, falar disso para outras mulheres. Mas acontece que a minha casa não está 100% em ordem. Eu abro uma gavetinha, ainda tem uma bagunça aqui. 3 horas da tarde, a minha casa tá um caos, tem brinquedo espalhado para toda parte. Então, eu fui tem um nome que se dá para isso, síndrome do...
sei lá, esqueci a palavra agora, da sabotadora, sei lá, acho que é alguma coisa assim, que é quando você mesmo fica se cutucando, né? E aí eu ficava me cutucando assim, muito bem, Grace, você quer ajudar outras mulheres, assim como você está sendo ajudada, mas ó, você, olha aqui, olha as coisas aqui que você não tá conseguindo fazer. E aí, às vezes, até batia o desânimo, né? Porque aquela luta interna que a gente tem na nossa cabeça, pensava, pois é, não estou conseguindo mesmo, assim, se chegar alguém aqui na minha casa agora, vai ver o caos, né? E aí, eu fui aprender sobre o que, na verdade, é uma casa em ordem, sabe? Porque não é aquela casa que está impecável 100% do tempo. Não é aquela casa que, vai chegar a qualquer hora um fotógrafo, vai fotografar e vai pôr na revista, aquela casa de revista, sabe? Mas eu fui entendendo que uma casa em ordem é eu ter estratégia para organizá-la. E se ela não está em ordem agora, nesse exato momento, ela estará a 10 minutos da ordem. Colocar no cronômetro 10 minutos e dar o play, eu consigo devolver ela em ordem, sabe? Então não é aquela paranoia de não poder tirar nada do lugar, de não deixar as crianças mexerem em nada e brincarem com nada, mas também não é aquele caos de você precisar de uma caneta e não saber onde é que tá, de você precisar de um papel e não saber onde encontra, e de você precisar, sei lá, de qualquer coisa, da tampa de um pote, sei lá, sabe? E não achar. Então não é essa a intenção, sabe? Não é esse caos que eu quero ter na minha casa, na minha família, e não é esse caos que eu quero meus filhos no meio. Porque eu fiquei pensando assim, o quanto pra mim é difícil agora, na vida adulta, lutar contra uma ordem, porque eu vivi uma infância toda fora dela. Então, quando os meus filhos crescerem, se eles viverem uma infância na ordem, para eles vai ser muito mais fácil. Todo esse esforço que eu faço agora não vai ser necessário para eles fazerem, porque para eles vai estar assim, no inconsciente deles, vai ser natural ser organizado, vai ser natural a ordem, sabe? Não vai ser um esforço. Então, quão melhor a vida deles não vai ser só por esse esforço meu agora, entende? Então eu falei assim, eu preciso conseguir, eu preciso ir lá. Então, eu acho que, assim, esse desapego das nossas podridões é a parte inicial, sabe? E você também mentalizar quem é a mulher que você quer ser, quem é a mãe que você quer ser, e ver se isso condiz com a você do futuro, porque se fizer sentido para você, é algo que você vai ter que agarrar com todas as suas forças, porque como eu disse, você vai precisar lutar contra essas misérias todos os dias, a todos os instantes. Porque se você não se organizar e não ir executando aos poucos aquilo ali, aquilo vai voltar ao caos que é agora, sabe? Então precisa de muita persistência. E agora, de fatos, acho que vamos começar o assunto desse vídeo. Sobre como eu organizo uma rotina doméstica simples para eu poder organizar a minha casa. Eu já tenho a minha rotina, já tenho alguns cronogramas que me ajudam a manter essa casa assim andando conforme, mas ainda estou longe do meu objetivo, mas estou compartilhando a minha jornada com vocês justamente para ajudar outras mulheres a me manter motivada no meio do caminho, porque assim, eu estou em êxtase até o momento, e já faz uns 3, 4 meses, até mais que eu ando estudando, então tô bem feliz. E quero compartilhar com vocês, porque eu também quero ter amigas, criar amizades nesse processo, para me aproximar e, sabe, ir compartilhando dicas e tal, e que a gente possa chegar lá juntas, alcançar esse caminho juntas. Então, eu pensei aqui, pra gente pegar um papel e caneta agora e a gente ir anotando essas coisas que vai facilitar na hora da gente pôr em prática e montar essa rotina doméstica, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem, olhando para a casa de vocês, é o que na minha casa me traz uma sensação de desconforto, uma sensação de bagunça extrema, uma sensação ruim de desorganização, de caos, de assim, aquela sensação caótica. Olha para o seu lado, olha para sua casa e começa a notar isso. O que para você tem essa sensação? Eu fiz as minhas anotações e vou compartilhar com vocês. Então, brinquedos espalhados pela casa me traz muita sensação de caos, muito. Às vezes, agora assim que eu tô mais organizada, eu vejo alguns brinquedos espalhados pela sala e eu vejo assim a casa inteira bagunçada. Em 2 minutos eu organizo os brinquedos e pronto, a casa tá plena novamente. Então, brinquedo espalhado pra mim, na minha cabeça, é uma confusão danada. Louça na pia,
brinquedos espalhados. Louça na pia é algo que também me traz muita sensação de bagunça, porque a minha casa é tudo integrada, a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. Então, quem entra aqui na porta, na sala de estar, já consegue ver a minha pia, já consegue ver a minha mesa. Então, se eu tenho louça acumulada na pia, quem chega já vê aquela bagunça na pia, já vê aquela sensação de bagunça. E eu já notei, principalmente assim, ó, a minha percepção é que se eu tenho louça em cima da pia, dá aquela sensação de bagunça. Mesmo que a louça esteja lavada, mas se tiver louça lá no escorredor, em cima da pia, por secar, a sensação é de bagunça. Então, observe isso como é na sua casa, na sua cabeça, na sua percepção, tá? Roupas sujas dentro do cesto. Quando eu vejo um cesto de roupas sujas, cheio de roupa suja, eu tenho uma sensação de bagunça, por mais que esteja no cesto. Paz pra mim é ver o cesto vazio. E é uma luta diária, porque todo dia eu tô buscando ver o cesto vazio, né? Roupas limpas, mas empilhado ou amontoado em qualquer um do canto da minha casa, me traz sensação de bagunça. Apesar das roupas estarem limpas, mas só por elas estarem assim, jogadas num canto e não dobradas e guardadas onde deveria estar, me traz a sensação de bagunça. Cama desarrumada traz para mim sensação de bagunça. Banheiro, meio assim, mais para lá do que para cá, também me traz sensação de bagunça. Lixos cheios, seja da cozinha, seja do banheiro, seja lixo de fralda de neném, qualquer lixo cheio para mim me dá uma sensação de que a casa assim tá suja, sabe? E alguns pontos, assim, que eu já percebi que a minha casa tem, que são um imã de atrair coisas que não lhe pertencem, sabe? Aquela bancadinha, aquele armáriozinho. Então, quando eu vejo alguma coisa que não pertence àquele ambiente ali em cima, dá uma sensação de bagunça pra mim, sabe? Então, essas são as minhas coisas na minha casa. Se faz sentido para você, anota no teu papel. Se tem coisas a mais, anota no papel. Se coisas que eu falei aqui não faz sentido para você, não anota, tá? Agora, ao lado dessas anotações, do que para você traz essa sensação de bagunça, às vezes pode ser sofá com pelo de algum pet, às vezes pode ser tapete meio sujo ou tapete enrolado num canto, traz sensação de bagunça. Anota isso, sabe? Vai anotando o que para você traz sensação de bagunça. Aí agora, eu quero que você anote aquilo que você já faz no teu dia a dia. Muito provavelmente você já tem que preparar alguma refeição, já tem que lavar alguma louça, já tem que descongelar alguma carne, né? Já tem que fazer alguma coisa no teu dia a dia, mesmo que sem pensar, sem planejar, você já faz no automático. Então, tente lembrar agora, desde o momento que você acorda, o que você costuma fazer no teu dia, do jeito que ele é hoje. Já tenho o hábito de lavar a louça, já tenho o hábito de passar pano ou passar um pó, um aspirador de pó, ou já tenho o hábito de arrumar a cama, não tem? Vai anotando o que para você já é comum fazer no teu dia a dia. Aí, agora a gente vai olhar para o que traz a sensação de bagunça, a gente vai olhar para aquilo que você já costuma fazer e vai colocar uma intenção, vai agir de modo intencional e vai parar para planejar a sua rotina, tá? Então vamos lá. Você provavelmente já sabe mais ou menos a hora que costuma acordar, a hora que costuma comer, tomar um café da manhã, ou almoçar, ou jantar. Você provavelmente já sabe qual é o momento do teu dia que tem um pouquinho mais de tranquilidade, de silêncio, que você tem uma percepção assim que consegue fazer mais coisas. Você já sabe qual é o momento do teu dia que é um pouco mais caótico, mais corrido, mais assim, acelerado. Muito provavelmente você já sabe. Você talvez só não tenha assim as claras. Então anote também. Costuma acordar tal hora, tem o hábito de acordar e fazer o quê? Você já acorda e vai comer? Ou você acorda e escova os dentes? Ou você acorda e troca o pijama? Ou você acorda e arruma a cama? Como é que é pra você isso? Coloca, descreve a tua rotina, né? Depois que você toma café, o que você costuma fazer e assim por diante. Depois que você anotar isso, a gente vai colocar intenção, né? Você vai pegar assim, vai olhar para sua lista do que traz aparência de bagunça para sua casa. Olha, brinquedos espalhados é um exemplo para mim, traz muita sensação de bagunça. Mas eu, Grace, não, na minha realidade, não adianta eu ficar o dia todo juntando brinquedo, porque eu vou ficar louca. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa que adoram espalhar um brinquedo. Então, se eu ficar toda hora juntando brinquedo,
eu não vou ter paz, né? Então, eu no meu dia montei 2 momentos estratégicos para juntar os brinquedos e ter aquele momento assim, olhar para casa e ver que as coisas estão em ordem. Então, eu só organizo o brinquedo após o almoço, quando as crianças estão na soneca, e após o jantar, quando elas vão dormir. Então, até elas irem lá, eu vou pedindo ajuda, vamos guardando os joguinhos dentro da caixinha, separando os brinquedos, né, no lugar que eles são. E aí, quando elas estão sossegadas, tranquilas, eu vou lá e organizo. Aqui eu tenho uma estante, coloco alguns brinquedos mais altos, outros mais baixos, então eu organizo os brinquedos na estante. Aqui a gente já tem um costume, assim, não é todos os brinquedos de uma vez, sabe? Então, pega um, brinca, quando quer outro, guarda aquele. Então, não fica assim um caos o tempo todo, mas fica um caos, sabe? Então, os brinquedos é assim. Ah, quer a mãe, quer mais um joguinho. Tá, então vamos guardar esse, daí a mãe te dá o outro. Assim é o nosso combinado aqui. E aí, após o almoço, eu reseto, faço aquele reset na casa, zero ela, tudo no lugarzinho, quando as crianças acordam da soneca, como se elas estivessem acordando de manhã. Então, ali é um novo momento, um novo turno à tarde, né? Então, ali é um novo momento para brincar, não vai ter mais bagunça, vai ter mais ordem. Eu acho que assim é legal para elas e para mim, que eu já, assim, já acalmei um pouco do coração, sabe? Louça na pia é outra coisa. Eu tenho auxílio da máquina de lavar louça, mas eu não posso ficar noiada com a louça na pia, porque senão eu fico o dia todo lavando louça. Então eu vou ser estratégica. Aqui a minha estratégia é zerar a louça após o almoço e zerar a louça após o jantar. Quando eu digo zerar a louça, é lavar, secar e guardar. Eu faço essa lavagem, seco e guardo tudo que não vai na máquina de lavar louças, né? E o restante fica lá na máquina, lavo e aí vou limpando a máquina, assim, esvaziando e assim segue. Mas eu cuido pra minha pia estar limpa, plim, sempre antes de dormir e depois do almoço. Às vezes, depois do almoço, eu não mexo muito na louça, porque às vezes mexendo numa panela alguma criança acorda. Então, assim, eu tento lavar, deixo escorrendo, e aí quando elas acordam, elas vão fazer um lanche, daí elas sentam na mesa, e esse é o momento que eu aproveito para secar a louça e guardar. E aí ela fica zerada, né? E se vai acumulando alguma louça, ela vai ficando dentro da bacia da pia. E aí quem vê de fora não enxerga, porque a bacia é um pouco funda, a louça fica lá dentro escondidinha, sabe? Então, para mim, 2 momentos do dia são essenciais, que eu já incluí na minha rotina. Roupas sujas, né? Eu tenho a rotina de lavar, eu sempre coloco uma maquinada para lavar pelo período da manhã e, quando necessário, pelo período da tarde. E conforme eu vou recolhendo a roupa do varal, eu coloco ela dentro de um cesto. Aqui na minha casa são 2 andares, a lavanderia no andar de baixo. Então eu vou lá, recolho a roupa e coloco essa roupa limpa, seca, dentro de um cesto. Eu subo as escadas com esse cesto, e se eu não consigo dobrar aquela roupa naquele momento, aquela roupa fica dentro de um cesto. Aí eu já levo aquele cesto no cômodo, sabe? Se é roupa minha, do meu marido, fica no nosso quarto. Se é roupa das crianças, fica no quarto das crianças. Se é um cesto com roupas, com toalhas de louça, que eu tenho só que dobrar e guardar, fica na cozinha. E assim, conforme vai surgindo qualquer mini oportunidade, eu vou lá e dobro. Às vezes dobro uma roupa, às vezes dobro 2, 3 peças. Não consigo zerar o cesto, mas assim, ó, surgiu um escape, eu vou lá e faço aos pouquinhos. E tento sempre ao final do dia zerar aquele cesto de roupa limpa também, para não deixar acumulando. Então é bom, porque eu vejo que quando o cesto tá transbordando, eu priorizo ele, sabe? Porque eu não vou ter onde botar as roupas limpas. Eu não vou deixar em cima de uma cadeira, nem um sofá, nem uma cama, não. É só naquele cesto. E ele não é um cesto tão grande, então eu fico me policiando nele. Camas arrumadas é algo que eu, Grace, não consigo levantar e arrumar a cama. Uma, porque às vezes eu levanto muito mais cedo que meu marido, ou às vezes eu levanto e já tenho outras demandas e a cama vai ficando, né? Tipo, levanto, preciso fazer o café da manhã e tal. Então, a cama, no meu cronograma, na minha cabeça, eu organizo ela quando a minha bebê faz a primeira soneca do dia. Então, eu entro no quarto dela, dou uma mamá, finalizo uma mamá, coloco ela para dormir, aí eu vou pro meu quarto. Aí lá eu arrumo a cama, já dobro todas as roupas, né, que ficou ali, pijama e tal, já coloco tudo no lugar, saio do meu quarto com ele impecável, e aí eu vou pro outro quarto e assim eu vou organizando o dia até eu voltar pra cozinha. Banheiros. Aqui na minha casa eu tenho um organizador no banheiro, que eu tenho lá um spray com produto para limpar, e tem aquele rolinho de papel que parece papel toalha, mas ele é um papel, parece um TNT, assim, um tecidinho. Então eu tenho lá no banheiro. Então eu uso um spray
com água sanitária, passo aquele paninho, limpo a pia, depois limpo o vaso, descarto o paninho, quando precisa eu passo um mop no chão, quando não precisa passo aspirador, e eu tenho um dia específico para trocar o tapete do banheiro, e todos os dias eu tiro o lixo. Então, tirar o lixo, limpar o vaso e a pia são todos os dias, questão de 5 minutos ou menos eu consigo fazer. Então, praticamente o meu banheiro sempre está limpo, porque eu sempre estou nessa manutenção. Tem um momento que eu faço aquela faxina pesada, sim, mas todos os dias eu dou essa passadinha. E limpar o box, eu limpo todos os dias depois do meu banho, passo um rodinho no box para tirar o excesso da água ou do shampoo que cai lá e espirra. E eu acho que tem dado super certo assim, tá? E esses locais que costumam acumular os itens, né? Tipo, uma chave que tá no balcão, ou sei lá, um pote, um copo, qualquer coisa que tá lá naquele lugar que não deve estar, eu também tenho estipulado 2 momentos do meu dia que eu vou apagar aquele incêndio, né? Então, aqui na minha casa, o local que mais costuma acumular essas bagunças é na ilha da cozinha. E isso não digo nem que é um local de acumular bagunças, mas vou dar um exemplo para vocês. A minha despensa, ela fica um pouco afastada da minha cozinha. Então, quando eu vou pegar um pote de arroz para cozinhar um arroz, na hora eu coloco o arroz na panela, daí o fogo tá aceso, daí tem criança chorando e tal. Eu não largo tudo, o pote e volto para a despensa para guardar. Não, eu coloco em cima da ilha. Vou fazendo arroz. Eu precisei sei lá, de pegar um macarrão, pegar qualquer coisa, um milho, tal, né? Vou usando. Até coisas que eu guardo na geladeira, eu não costumo ir abrindo a geladeira e guardando. Eu vou acumulando tudo num cantinho da ilha, pra quando eu abrir a geladeira, eu abro uma vez e guardo tudo uma vez, sabe? Então eu fico acumulando, esse cantinho é coisas pra guardar na geladeira. Esse cantinho é coisas pra eu levar pra despensa. Depois eu acumulo todos os potes e levo pra despensa. Então, eu tenho esse local estratégico de largar aquelas coisas que eu não posso guardar naquele momento, mas eu também tenho o meu objetivo de zerar aquele local pelo menos 2 vezes por dia, que é depois do almoço e depois do jantar, para dormir com a casa em ordem, né? Mas claro, como esse local fica bem no meio da minha cozinha, então digamos que eu estou ali no meio da manhã, vi que tem um pote ali, tô mais tranquila, já pego aquele pote, vou guardar, vou conversando com o filho, vou ali, sabe? Fico tipo assim, fico de olho naquele cantinho. E outra dica para que não tenha coisas assim, uma chave na minha casa nunca vai parar em cima daquela ilha, porque eu já tenho o lugar da chave, né? Então é importante ter o local da chave pra gente assim ter aquela noção, cada coisa em seu lugar, mas às vezes naquele momento a gente não consegue, né? Então a gente eu deixo ali pelo menos, mas também zero aquele local nos momentos que eu me propus. E eu acho que é isso. Se você parar para pensar tudo que você já faz e tudo que você gostaria de fazer, você vai conseguir ser um pouco mais estratégica, porque você vai pensar assim, olha, eu posso arrumar a cama nesse exato momento aqui, né? Eu posso lavar a louça nesse momento e recolher o lixo nesse momento. E com isso, você vai distribuindo essas tarefas no decorrer do seu dia, entre manhã, tarde e noite. Vai se propondo, essas tarefas aqui, essas 3 coisinhas eu preciso fazer de manhã, essas eu faço de tarde. Então, por exemplo, na minha casa, de manhã eu costumo limpar os quartos e o banheiro e organizar a louça da cozinha, mas eu não limpo assim, chão de cozinha, não dá tempo, né? Então eu limpo os quartos e o banheiro, faço o cronograma daquele dia. Então tem dias que eu tenho que tirar o pó de algum quarto, ou limpar o vidro de algum quarto, ou ter uma limpeza mais específica no banheiro e assim por diante. E a parte da sala e da cozinha eu faço de tarde. Então finalizo a louça, né? Ou passo um aspirador de pó e tal, me proponho a fazer de tarde, e a minha rotina de noite é a proposta, então, né, de zerar a pia, lavar, secar e guardar toda a louça, zerar essa ilha, deixar ela só com o que lhe pertence, né? E muitas vezes eu ergo as cadeiras, já deixo o robô andando para aspirar o chão de noite, ou quando o chão está limpo, eu já deixo a mesa arrumada para o café da manhã do dia seguinte. Sempre que eu posso otimizar alguma coisa para facilitar o dia de amanhã, eu busco fazer, porque eu acho que traz uma paz extra, sabe? Mas no mais, é isso. Eu acredito assim, de verdade, que se você escrever num papel e pensar estrategicamente, você, dentro da sua circunstância, vai achar um meio, vai achar um caminho para conseguir criar essa rotina para você, desde que, claro, você tenha aquele conversa sincera com você mesmo, se desprenda de tudo aquilo que não lhe pertence, né, de sentimentos, de tudo aquilo que eu expliquei no começo do vídeo. Espero
do fundo do meu coração que essa conversa tenha ajudado vocês, que seja assim fruto de um bom resultado para vocês, assim como foi transformador na minha vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.